o uso do véu é uma cultura. Vamos ver na palavra de Deus? Em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 3, mas quero que entendam que Cristo tem autoridade sobre todo o marido, que o marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. Vejamos que aqui Paulo está explicando sobre a hierarquia de Deus, que inicia no céu e termina com a mulher aqui na terra. Verso 4. Se um homem cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ele está ofendendo a honra de Cristo. Percebamos que neste verso é mencionado que o homem não deve cobrir a cabeça durante o cultuar a Deus, ou nas reuniões de adoração, que é a mesma coisa. Não há feito nenhuma menção da questão cultural, mas a menção aqui é dada de forma clara no modo de cultuar a Deus. Verso 5. E se uma mulher não cobre a cabeça quando ora ou anuncia a mensagem de Deus nas reuniões de adoração, ela está ofendendo a honra do seu marido. Neste verso é explicado que a mulher, no cultuar a Deus, ela necessita estar com a cabeça coberta. Não feito dessa forma, está desrespeitando a honra do seu marido, ou seja, a honra do homem. Algumas observações. Percebamos aqui no verso 4, se um homem cobre a cabeça. Vejamos que a palavra um homem está destacado. E também percebamos aqui no verso 5, e se uma mulher não cobre a cabeça. Qual é a ideia disso? Vocês perceberam que se Paulo estivesse falando apenas para o povo de Corinto, ele não utilizaria a palavra um homem ou uma mulher, que isso caracteriza-se a qualquer homem cristão e a qualquer mulher cristã. E não apenas uma doutrina para o povo local, mas sim para todas as igrejas de Cristo Jesus. Vamos entender algumas causas por que a mulher necessitava cobrir-se com o véu. No verso 7, o homem não precisa cobrir a cabeça, pois ele reflete a imagem e a glória de Deus, mas a mulher reflete a imagem, a glória do homem. Verso 8, pois o homem não foi feito da mulher, mas a mulher foi feita do homem. Verso 9, o homem não foi criado por causa da mulher, mas sim a mulher por causa do homem. Então entendamos aqui que há uma primeira causa do motivo da mulher cobrir a cabeça com véu. Então esta causa refere-se à hierarquia da criação, porque primeiro foi criado o homem e depois a mulher. Então a mulher ela tem que ter sobre sua cabeça um sinal de respeito, de poderio por causa do homem. Vamos entender uma outra causa. No verso 10, portanto, por causa dos anjos. Perceba bem, portanto, por causa dos anjos. A mulher deve pôr um véu na cabeça para mostrar que está debaixo da autoridade do marido. Poderíamos também informar essa parte, está com um sinal de poderio. Vejamos no verso 10 que a causa para que a mulher cubra-se com véu é porque os anjos eles observam os cultos que é dado a Deus na igreja.
e também para que a mulher possa mostrar a estes mesmos anjos, possa mostrar para Deus e para o próprio homem que ela respeita a autoridade do homem, a autoridade do seu marido. Então esta é uma segunda causa do motivo da mulher cobrir-se com véu. Verso 13. Julgue vocês mesmos. Será que é certo que, num culto de adoração, preste atenção na palavra aqui destacada, num culto de adoração, a mulher ore a Deus sem estar com a cabeça coberta? Aqui Paulo está fazendo uma reflexão com a igreja de Deus, porque essa doutrina ela se originou na região de Corinto, na igreja de Corinto, sendo depois praticadas por todas as igrejas de Deus. Então veja bem, Paulo está dizendo, será que é certo que ao cultuar a Deus, a mulher ore a Deus sem estar com a cabeça coberta? Qual é o sentido desse verso? Claramente aqui é demonstrado que se a mulher adorar a Deus, cultuar a Deus com a cabeça descoberta durante um culto, durante uma igreja, ela está desonrando a Deus, como foi falado já nos versos anteriores. Não só a Deus, como também ao homem e ao seu próprio marido. Verso 15. Mas para a mulher, o cabelo comprido é motivo de orgulho. O cabelo foi dado a ela para lhe servir de véu. Muitos opositores utilizam o verso 15 da palavra de Deus para dizer que a mulher não precisa mais utilizar o véu. Isso não é verdade, porque o verso 15 está informando que a mulher no seu dia a dia, nos seus afazeres, ela não precisa utilizar o véu, mas para cultuar a Deus, para questões espirituais e não culturais, a mulher deve estar com a cabeça coberta. Vamos entender um pouquinho mais no grego. Prestamos atenção no verso 6. No verso 6, contém a palavra kratakalupto, que significa cobrir-se com véu. Ou seja, há uma indicação clara de que a mulher deve cobrir-se com véu para orar e profetizar, para cultuar a Deus, e não no seu dia a dia, nos seus afazeres. Esse sentido ele é claro quando se fala em cultuar a Deus. Além do mais, também existe uma outra causa, que é os anjos que observam os cultos que os homens dão a Deus, e também um sinal de poderio que a mulher deve levar na cabeça por causa do homem que está na igreja, por causa do seu marido. Agora vejamos no grego o verso 15. Tem uma palavra no verso 15 que significa perivlaion. Essa palavra tem o significado de manto, de mantilha, de véu. Ou seja, este verso ele está indicando que a mulher no seu dia a dia, ela não necessita de usar o véu. Há uma indicação do cabelo, do uso natural do cabelo com véu. Isto é feito no sentido figurativo. No seu dia a dia, na sociedade, a mulher com seus cabelos compridos estará sendo representada pela Igreja de Cristo. É uma mulher diferente, uma mulher de destaque. Mas para orar e profetizar, esse destaque, essa diferença, passa como sinal de poderio. Quando a mulher durante o culto, ela está respeitando os anjos que observam este culto, como também ela está respeitando o homem e até mesmo seu próprio marido durante o cultuar a Deus. Só que vamos entender uma coisa, quando a mulher coloca-se o véu na cabeça, ela ganha-se a liberdade durante o cultuar a Deus de também servir a Deus em algumas partes, tanto na oração como também na profecia, algo que anteriormente, nos tempos de Deus, a mulher ela não tinha essa liberdade. E no verso 16,
Mas, se alguém quer discutir sobre este assunto, o que eu posso dizer é que nem nós, nem as igrejas de Deus temos outro costume nas reuniões de adoração. Veja que Paulo estava alertando o povo daquela região, o povo de Deus, dizendo que a igreja de Deus, dizendo que o povo de Deus não tem o costume de ficar discutindo, contrariando qualquer ensino que vem da parte do Espírito Santo de Deus. Este ensino foi Deus quem deu. Essa doutrina foi Deus quem colocou na sua igreja. Não foi Paulo por questões culturais, porque orar e profetizar jamais se trata de costumes culturais, mas sim trata sempre da necessidade espiritual. E foi dada essa liberdade para a mulher. Porém, tinha alguns opositores naquela época que não estariam gostando dessa doutrina. Mas, no entender, muitos viram que essa doutrina também foi uma parte imposta pelo Espírito Santo de Deus, e não por causa do homem, muito menos por questões culturais. Muitos opositores à palavra de Deus costumam dizer que essa doutrina que Paulo deu à igreja de Corinto foi uma doutrina local. Vamos ver na palavra de Deus? Em 1 Coríntios, capítulo 1, no verso 2, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. O verso 2 já contraria e já refuta todos esses opositores que vêm dizendo que a doutrina do véu foi uma doutrina somente para uma igreja. Em primeiro lugar, Espírito Santo, ele não cria doutrinas de exclusivismo. Toda a doutrina que é dada pelo Espírito Santo de Deus é para a igreja de Deus. Então a igreja não era da região de Corinto. A igreja é de Deus. Se a igreja é de Deus, não há acepção doutrinária daquilo que o Espírito Santo ensina para a igreja de Deus. Vejamos aqui no destaque em vermelho que está escrito: com todos os que em todo lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aqui realmente demonstra de que a doutrina de Cristo Jesus, a doutrina que Paulo ali ensinou, que se originou na região de Corinto, é para a igreja de Deus, é para todos aqueles que invocam, que louvam, que adoram o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Os opositores também têm por costume de dizer que essa doutrina do uso do véu foi uma doutrina imposta por Paulo e não pelo Espírito Santo de Deus. Vamos ver na palavra de Deus realmente o que a palavra de Deus ela tem a nos dizer. 1 Coríntios capítulo 2, verso 4. E a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de Espírito e de poder. Verso 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. A própria palavra já refuta aqueles que são contrários à doutrina de Cristo Jesus. Vejamos em mais uma parte da palavra de Deus, aonde os opositores são refutados. Em 1 Coríntios, capítulo 14, verso 36. Por acaso a mensagem de Deus veio de vocês? Ou será que veio somente para vocês? Aqui Paulo está afirmando que a palavra de Deus, a doutrina de Cristo Jesus, não é somente para um determinado grupo ou para uma determinada região,
mas que a doutrina de Cristo Jesus é para todos os cristãos que assim servem a Deus. Verso 37. Se alguém pensa que é mensageiro de Deus ou que tem algum dom espiritual, deve saber que o que estou escrevendo é mandamento do Senhor. Vejamos nessa parte que para você aceitar a doutrina de Cristo, para você aceitar o mandamento de Deus, você tem que ser espiritual. Somente um cristão que realmente leva no lado espiritual vai entender e vai obedecer o mandamento do Senhor. Verso 38. Mas se alguém não der atenção a isso, que ninguém dê atenção a essa pessoa. Pois bem, é mostrado de forma clara no verso 38 que somente os cristãos que são espirituais que vão obedecer a palavra de Deus, a doutrina imposta por Deus, vindo através de Paulo. Os demais que não são espirituais vão realmente contender, vão realmente não dar ouvidos à doutrina de Cristo Jesus. Então, para esses tais, nós também o ignoramos. Chegamos à seguinte conclusão. Paulo nunca falou que o uso do véu é por questões culturais. Véu é para orar e profetizar. É uma forma de cultuar a Deus, e não para costumes culturais. O dia a dia da mulher não precisa cobrir-se com o véu. O cabelo já foi-lhe dado em lugar de véu. A Igreja de Deus não contraria o ensinamento do Espírito Santo. Todas as doutrinas de Paulo eram mandamentos do Senhor. Quem não obedecer os mandamentos do Senhor devem ser ignorados pelos demais cristãos. Ajude o nosso canal, dê um like e tenha sempre o verdadeiro conhecimento da Palavra de Deus.